Parece que é um bicho de 7 cabeças. Ai, como isso é muito complicado de implementar. Não é. Você vai ver que isso é um cuidado que seu paciente vai notar. Ninguém nunca colocou um oxímetro no dedo dele. Ele vai notar, caramba, essa doutora, ela tem um cuidado que eu nunca recebi. Ela presta atenção em coisas que a maior parte dos dentistas não presta. Pamela, como que eu faço para prevenir uma intercorrência médica no meu paciente? Beleza, anota aí então. Primeiro passo, qual é o principal fator hoje que leva um paciente a ter uma intercorrência médica? Vamos lá, vamos começar a citar quais são os tipos de intercorrência médica que já aconteceram com você ou que você conhece. Taquicardia, tá? O paciente pode ter uma taquicardia, o paciente pode ter um quadro de arritmia, isso é um tipo de intercorrência médica. Muito comuns, né? Muito comuns. Lipotímia, síncope. Qual que é a diferença? Lipotímia é quando o paciente, ele perde, ele começa a ter a sensação de desmaio, tá? Mas ele não desmaia. A síncope é quando eu tenho a perda de consciência, tá bom? Então, essa é a diferença. Lipotímia é quando eu tenho ali, o paciente sente fraqueza, começa a transpirar, começa a tremer, fica com uma confusão mental, demora para te responder. E isso é lipotímia. Agora, síncope é quando eu tenho a perda do sentido. O paciente realmente desmaia. Você fala com ele, ele não te responde, tá? Então, isso é diferente. Hiperventilação perfeita também ocorre. Grávida tem bastante hipotensão ortostática, né? Ela faz bloqueio ali da arterial por causa do bebê. Síncope. Outras coisas que podem acontecer. Infarto agudo pode acontecer. Infarto agudo é AVE. Isso daí é outro assunto, hein? Tá? Mas se a gente olha nos livros, isso é colocado como uma intercorrência. Nunca aconteceu, eu vou te falar para você que a chance é praticamente zero disso acontecer. Mas os mais comuns são essa. Alergia também é uma situação que pode ocorrer no consultório odontológico. Convulsão, perfeito, Aline, convulsão também é. Crise asmática também é um tipo de intercorrência médica, né? Vamos pensar em outra situação. O paciente tem uma queda de saturação. Queda de saturação também é uma intercorrência. Perfeito. Então, temos todas essas gamas de intercorrência. Agora, vamos lá que vocês vão começar a entender o atalho. Vamos lá. Tendo em mente aqui, hipoglicemia, taquicardia, síncope, tirando reação alérgica, excluindo reação alérgica, todos esses outros tipos de intercorrência que você pode ter no consultório, eu quero que você me dê ali. Eu acho que você já sabe. Mas me diga, chuta aqui para mim, qual é o fator que sempre está relacionado tirando as alergias, com todos os outros tipos de intercorrência médica? Qual é o fator? Um fator que está relacionado com o risco do paciente ter uma intercorrência médica no meu consultório. Doc, medo e ansiedade do paciente. Quando a gente analisa toda a gama de possíveis intercorrências médicas que eu posso ter aqui no consultório, tirando as alergias, todas elas estão relacionadas com medo e ansiedade no paciente. O medo e a ansiedade é um fator chave para descompensação de um quadro de saúde. Seja um paciente que tem uma alteração sistêmica ou aquele paciente rígido. Esse paciente, a minha primeira intercorrência médica, o paciente era jovem, o paciente não tinha uma alteração sistêmica, o paciente não tomava nenhum medicamento. O único fator que levou ele a ter é medo e ansiedade. Então, se você já teve uma dessas intercorrências, você sabe, avalia aí, se teve esse ponto. Primeiro ponto, Pamela, sim, teve esse ponto, teve o medo do paciente. Realmente o paciente tinha medo. Você vai notar. Então, esse é o primeiro ponto, primeiro atalho para você prevenir intercorrência médica. Controle o medo do seu paciente. Quando você está ciente disso, por mais parece que é idiota, eu sei disso. Eu sei que, ok, mas isso eu já sei. Só que você já sabe, talvez, dessa informação, só que o que você está fazendo em relação a ela? Tá? Possivelmente nada, porque se você não está fazendo nada, você está correndo o mesmo risco. Parece óbvio, né? É a mesma coisa. Ontem eu ouvi de um colega, e isso é uma analogia maravilhosa. Pamela, como que eu faço para emagrecer? Bom, é só você fazer dieta, ou seja, parar de comer tanta bobeira e ir para o crossfit, ir para academia, correr no parque, certo? Exercício e alimentação saudável, é isso que faz a gente emagrecer. Beleza, todo mundo sabe disso. Só que você faz isso? Certo? A gente faz isso?
Então, todo mundo parece óbvio que medo e ansiedade é um fator que leva à intercorrência, mas você está controlando o medo e a ansiedade do seu paciente? Você ao menos está levando isso em consideração? Tá? Então, anotou aí? Primeira coisa para você prevenir intercorrência. Meu paciente, eu já sei que eu tenho que controlar isso. Se eu tenho um paciente com atração, se eu tenho um paciente asmático, eu sei que eu tenho o fator medo, isso é protocolo, está dentro do protocolo de atendimento do paciente asmático. Eu tenho que fazer, eu tenho que controlar o medo. Eu não posso deixar que esse paciente tenha estresse durante o procedimento odontológico, porque isso predispõe a uma crise asmática. Isso também predispõe a um quadro de hiperventilação. Assim como isso predispõe, por exemplo, um paciente que tem uma alteração respiratória, tá? Digamos que é um paciente que ele tem, é um paciente que teve Covid, internou e por causa do Covid ele desenvolveu algum tipo de enfisema pulmonar, de DPOC, enfim, desenvolveu alguma alteração pulmonar crônica, certo? Se esse paciente ele tiver ansioso, naturalmente aumenta a frequência cardíaca dele e aumenta a pressão arterial. Se aumenta a frequência cardíaca desse paciente e ele não tem já mais uma capacidade pulmonar adequada, ele pode ter uma queda de saturação, tá? Ele pode entrar nesse quadro de hiperventilação e parece estranho, né? O paciente hiperventilar e cair a saturação. Pois é, acontece sim. É contraintuitivo, parece oposto, mas ocorre sim, tá? E tudo bem? Então, atenção isso. Essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Segunda coisa que você precisa saber para prevenir uma intercorrência médica. Anotou? Segunda coisa é monitorar o seu paciente. Como que você sabe que ele está tendo uma taquicardia, que ele está tendo um aumento da pressão arterial, se você não está monitorando ele durante o seu atendimento? E agora, eu sei que isso existe uma grande possibilidade de ser completamente novo para você. Existe uma grande possibilidade de ser completamente novo para você. Por quê? Porque até, deixa eu fazer as contas aqui, 6 anos atrás, eu não sabia o que era monitorar um paciente. Sabe com quem que eu aprendi a monitorar um paciente? Com a minha colega, a doutora Raíssa Lima, que é fisioterapeuta. Aprendi isso com ela. Todos os profissionais de saúde monitoram seus pacientes. O enfermeiro monitora o paciente, o médico monitora o paciente, o fisioterapeuta monitora o paciente para qualquer tipo de procedimento que ele vai executar. Por que o dentista não faz isso ainda? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você só não sabe disso. Agora você sabe, tá? Então, o que eu tenho que monitorar no meu paciente? Vamos lá, anota aí. Pressão arterial, saturação de oxigênio e batimento cardíaco. Os 3 sinais vitais mais importantes. Por quê? Se você tá com um paciente, digamos que você tá atendendo um paciente asmático, tá certo? Você tá atendendo um paciente asmático, maravilhoso, e aí, olha só, você tá monitorando ele. Eu fico olhando para cá porque tem a cadeira odontológica aqui. Ele tá ali, você tá atendendo ele, você tá conferindo a pressão arterial dele, perfeito? Maravilhoso. É possível que tenha uma alteração de pressão arterial nesse paciente asmático? Se ele for só asmático, não. Pode ser que ele mantenha a pressão arterial dele legal. Só que aí você colocou no dedo dele um oxímetro. Nesse oxímetro, você tá vendo 2 coisas. Você tá vendo o batimento cardíaco dele e você tá vendo, olha só, a saturação de oxigênio. Que interessante. Antes do paciente desenvolver uma crise asmática, quando essa crise asmática ela está relacionada ao estresse, e sim, crises asmáticas são desencadeadas pelo estresse, geralmente a gente vê no monitoramento essa alteração de parâmetro. E um dos primeiros é o batimento cardíaco, tá? Como que eu sei? Eu já fui uma paciente asmática. Eu tive asma na minha adolescência, tive crises asmáticas terríveis. E a gente começa com isso. Quando você monitora, você ali já consegue ver uma queda de saturação, tá? Então, o paciente está ali, ele está saturando 95%. Quando ele está ansioso, tá? Ele começou a ficar tenso, nervoso e vai acontecer, vai iniciar a crise asmática, porque ela tem uma certa progressão, certo? O que você vai notar? Você vai notar que o batimento cardíaco vai aumentar. E logo após, existe já a possibilidade de você ver o quê? Que a saturação de oxigênio do seu paciente vai cair. Então, vai começar a cair, tava 96, vai para 95, 94, 92, 91, começa a cair a saturação. Por quê? Porque eu tenho broncoespasmo, o paciente não vai fazer troca gasosa.
Então, olha só, você consegue identificar, monitorando o seu paciente, se ele está na iminência de uma crise asmática. Da mesma forma, se a pressão arterial dele está subindo. Aqui, ó, aqui no consultório, a gente deixa já no braço, né, ajustado já o aferidor de pressão digital, deixa ele posicionado ali, mais ou menos a cada 5 ou 10 minutos, a Jéssica clica ali no botão e afere a pressão, e a gente vai acompanhando. Se você não tem uma Jéssica como eu, é simples, deixa no colo do paciente. Você tá ali, especialmente, sabe, Doc, antes e depois de você fazer a anestesia. Esse é um momento bem crucial que eu sugiro você conferir a pressão arterial, tá? Por quê? O que vai determinar, que aí é o terceiro fator que eu vou falar para você, que é o pulo do gato, tá? Para você estar preparado no consultório odontológico para uma emergência, vai depender do monitoramento do seu paciente, de como você está monitorando, certo? Então, se você está vendo que isso está agravando, que o paciente está indo para isso, ou mesmo que, Pamela, ok, mas uma crise hipertensiva é muito rápida. Concordo. Só que como você vai diferenciar qual o tipo de intercorrência médica seu paciente está tendo se você não monitorar ele? É o que eu falei. Foi o caso do meu paciente. Eu lembro que ele passou mal, mas ele teve uma síncope ou ele teve uma hipoglicemia? Como que eu vou saber diferenciar isso? Se eu tiver o equipamento de monitoramento. Certo? Ele teve uma hipotensão ou uma hipoglicemia? Porque é quase igual os tipos de efeitos que ele vai ter. Qual que vai ser a minha decisão se eu vou ter que dar mais hidratação para o meu paciente ou se eu vou ter que dar açúcar, uma glicose para ele, né? Uma Coca-Cola, por exemplo. O que vai determinar? Certo, Doc? Então, a forma como a gente atende uma emergência, como a gente previne ela, inclusive, melhor, não só como a gente previne, mas como a nossa decisão de como a gente socorre aquela intercorrência médica depende do monitoramento do meu paciente, certo? E é maravilhoso. Parece que é um bicho de 7 cabeças. Ai, como isso é muito complicado de implementar. Não é. Você vai ver que isso é um cuidado que seu paciente vai notar. Ninguém nunca colocou um oxímetro no dedo dele. Pode apostar, ele vai notar, caramba, essa doutora, ela toma um cuidado, ela tem um cuidado que eu nunca recebi. Ela presta atenção em coisas que a maior parte dos dentistas não presta. Você pode ser recém-formado, você pode ter cara de neném, cara de bebê dentista, tá? Neném dentista. Então, ó, mesmo que você seja um bebê dentista, quando você mostra esse cuidado para o seu paciente, sabe a sensação que ele vai ter de você? Sabe o que ele vai pensar na cabeça dele? Ele vai pensar assim, nossa, gente, olha, é verdade, né? Como é bom você ser atendido por um dentista mais novo, que tem as coisas mais novas na cabeça. Deus do céu, eu nunca mais vou num dentista esse dentista velho, que não estuda, que as coisas não tá atualizadas na cabeça. Muito melhor pegar um dentista novo. Vocês vão ouvir isso. Às vezes você não vai ouvir, mas pode apostar que o paciente vai pensar isso. Ó, eu vou falar um negócio para vocês. Tudo bem que isso é um preconceito horrível, né? É um preconceito mesmo. Mas quando eu tomo uma decisão de, às vezes, escolher um médico, tendencialmente eu, Pamela, prefiro escolher um médico que tem uma formação mais recente, sabe? Na casa dos 30, 35 anos. Inclusive, eu tenho alguns colegas que fizeram residência comigo, colegas médicos, que quando eu penso em procurar um médico, eu já penso, não, eu vou procurar determinado doc, né? Determinado médico, porque, cara, ele é mais novo, ele tá mais por dentro do que se tem na atualidade da medicina. Então, ó, não pense que o fato de você ser novo, ser jovem, ai, Pamela, eu não tenho nenhum título, Pamela, eu não tenho especialização, não tenho mestrado, ai, o paciente, eu sou recém-formado. Fica triste. Usa isso como benefício, Doc. Então, ó, só relembrando aqui, ponto 1, para você prevenir uma intercorrência médica no seu consultório, avaliar o medo e a ansiedade do seu paciente e controlar isso. Mais do que avaliar, tá? Agora a gente vai falar em controlar o medo e a ansiedade. A gente vai botar em prática. 2, segundo fator que você tem que levar em consideração para prevenir uma intercorrência médica, monitorar o seu paciente. E 3, anota aí, tá? Anota aí o que você precisa ter. Você precisa ter a sua caixa de medicamentos de emergência. You're the best!